Boa tarde, irmãos. Mais um vídeo, porque estamos no horário da tarde. Estou aqui no quarto aqui do meu neto. Você veja que tem muitas coisinhas acolá, inclusive até um alvo. Se faz até uma referência de acertar o alvo na palavra de Deus. Focar esta meta. Eu falei no vídeo anterior sobre a questão da lei, que era boa, justa e santa, porque vem de Deus, mas era acusatória. Então hoje eu resolvi, no tema um pouco polêmico, mas para quem está preparado para ouvir a palavra de Deus e na leitura coerente, como eu disse, sobre a questão de ler com prudência e cautela, respeitando cronologia, respeitando os costumes e tradições, respeitando para quem foi escrito o destinatário, as epístolas e cartas da Bíblia que foram escritas para aquela geração ou para gerações futuras. Então é nesse entendimento da leitura bíblica que possamos entender que ela é verdade, o que está escrito, mas não dentro de uma forma literal. O que diz a letra? O que diz? Porque na leitura que se faz, os que estão perdidos, eles usam nessa condição literal de leitura apenas versículos isolados. Então, ver o contexto para que você possa realmente ter discernimento do que for lido. Mas vamos então aqui, que o tema, a lei que mata. A letra mata, porque eles vão na letra. A letra diz. Então vamos aqui em Hebreus, vamos às referências bíblicas. Em Hebreus, no capítulo 10, tá? Versículo 28, 29. Tá? Desculpe se tiver alguma voz aí. Tá? Estou no quarto aqui, mas a minha esposa e meu neto ali brincando, e eu pedi para que fizesse um pouco de silêncio, porque realmente o vídeo é caseiro, né? Bem sofisticado, né? Então vamos lá. Hebreus, no capítulo 10, versículo 28, 29. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Então nós temos aqui as pessoas que profanam ou que não obedecem, que seria desobediente à lei, sem misericórdia, era punido com a morte. Existia açoites, mas existia pela condenação por testemunhos, 2 ou 3 testemunhas, ele era julgado e condenado à morte. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Uma só testemunha não vale, mas 2 ou 3. Existe um entendimento que já ouvi de irmãos dizer que onde estiver 2 ou 3, ele estaria entre eles. Esse entendimento tem um sentido, porque na época em que Jesus, as pessoas se congregavam para fazer a leitura bíblica das epístolas, em lugares já fugindo da perseguição, nos montes, nas cavernas, nas florestas, preferencialmente onde tenha água. Porque aquela pessoa que recebia a palavra de Deus, ele se arrependia e era batizado nas águas. Era nessa preparação de João Batista para o arrependimento, a esperança da salvação lá na cruz. De modo que vamos aqui para continuar aqui em Hebreus, no capítulo 2, versículo 3. Vamos ver aqui
Hebreus, capítulo 2, versículo 2, 3. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Quem desobedecia à lei, recebia o justo castigo. Versículo 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? O que aconteceu na cruz. Negligenciar. Muitos negligenciaram e voltaram para o jugo da escravidão. Jugo é aquela peça de madeira colocada no pescoço dos animais para que ele não saísse do cercado. Então estes que estão aí debaixo da lei que Cristo pregou na cruz, dos mandamentos expressos em ordenanças, o escrito de dívida que era prejudicial, ele pregou na cruz para nos dar a liberdade, a salvação. Por isso que eu falei que estão decaídos, estão perdidos, porque continuam debaixo da lei. E quem está debaixo da lei, a condição de pecado existe para eles. Para mim não existe mais pecado. Pela definição bíblica, pecado é a transgressão da lei. E com Cristo não há lei, não há transgressão. Não há necessidade da oferta para o pecado. Porque para que Cristo ressuscitar, a condição era sem pecado. Portanto, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O da cruz. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ouviram anunciando, Jesus vinha anunciando a salvação. Vamos lá para Romanos, tá? Em Romanos, no capítulo 9, versículo 30. Vamos lá. Importante que você lê o contexto, tá? Não usar versículos isolados. 9, 30 a 33. Eu estou com a Bíblia aqui na mão, sem apoio, porque eu estou no quarto, como eu disse para você, mas está dando certo, né? Vamos lá. Romanos, capítulo 9, versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Que quando Cristo veio para a remissão dos pecados de muitos, não são todos, primeiro aos judeus e depois aos gentios. Isso era uma determinação de Deus. Tudo que vinha de bom ou de ruim, primeiro para os judeus e depois para os gentios. E os gentios, que somos nós, alcançamos esta graça. Vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. A fé, não obras da lei. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Olha um detalhe. Em Israel, a lei para o povo de Israel. Eu estou no Brasil. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido.
a pedra angular, que Jesus Cristo colocou diante de Pedro, a pedra bem ajustada, o alicerce, que é a palavra de Deus no Evangelho, para a edificação da igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja fundada por Cristo Jesus. A pedra angular, porque ela é fundamentada entre duas paredes, os profetas e os apóstolos. Para quem crer na palavra de Deus, a pedra angular não será envergonhado, confundido. Vamos para Romanos. Novamente. Em Romanos. Romanos, no capítulo 3, versículo 19, 20. Aqui é uma pancada, irmão. Vamos lá. Romanos, no capítulo 3, versículos 19, 20. Quem já encontrou, amém? Vamos lá. Ora, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, olha a expressão diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Que se cale toda a boca. As duas testemunhas estão aí. E que todo mundo seja culpável. Então, pela lei, nós temos a dificuldade de cumprir, nós, seres humanos. Até hoje, nenhum ser humano cumpriu toda a lei. Nem os judeus. Por isso que era escândalo para eles o sacrifício de Jesus. Mas para Deus nada é impossível. O que mudou essa realidade da lei, que é boa, justa e santa, foi exatamente a sociedade decaída, na idolatria, na adoração a deuses, ídolos. Então, a lei, que é boa, santa e justa, ela teve essa inversão, que trouxe a morte. A lei dá conhecimento do pecado. A força do pecado é a lei. E o aguilhão do pecado é a morte. E o que temos hoje como lei de Deus? Que possamos obedecer. Tudo isso aqui se resume em uma só palavra: amor. Amor a Deus e amor ao próximo. A nova aliança em que Cristo Jesus colocou os mandamentos, que é o amor. Você amar a Deus e amar ao próximo, você está cumprindo a lei de Deus. Em que a lei e os profetas que vigoraram até João dependem desse mandamento, que é o amor. Sejamos amorosos, sejamos benignos, usar da compaixão, porque Jesus diz: terei misericórdia quem aprover misericórdia. Compaixão a quem aprover compaixão. Abrace, é na misericórdia, porque é isso que Ele quer. Ele não quer holocaustos, eu quero misericórdia. Sacrifícios espirituais, as boas obras, estarmos preparados para boas obras. Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus
abençoe a todos.